Por que as pessoas com TDAH não têm bons relacionamentos, né? Então, por que as pessoas com TDAH têm dificuldade nas relações de um modo geral? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, a gente não pode generalizar. Não são todas as pessoas com TDAH que vão ter dificuldades nos relacionamentos, ou que vão ter dificuldades nos relacionamentos amorosos, ou que não vão manter os relacionamentos amorosos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar. Ok, boa parte das pessoas com TDAH terão dificuldade nas relações, mas isso não quer dizer que todas terão. A gente tem exemplos de pessoas que vão ter dificuldades talvez na área de trabalho, na área acadêmica, e vai ser muito mais complicado do que nos relacionamentos de um modo geral. Eu sou a Lara D'Almeida, sou psicóloga, doutora em distúrbios do neurodesenvolvimento. Aqui nas minhas redes sociais eu trabalho com os transtornos do neurodesenvolvimento, mais especificamente com o TDAH, e falo de saúde mental de um modo geral. Então a gente precisa entender, o TDAH ele vai trazer prejuízos, então a gente sabe que a pessoa tem que apresentar os sintomas, tanto desatenção, hiperatividade, impulsividade, e tem que ter prejuízos em pelo menos 2 áreas da vida. Então na área acadêmica, na área escolar, no trabalho, no lazer, nas relações, as relações interpessoais, né, nos relacionamentos amorosos. Então a gente já sabe que para configurar um diagnóstico a pessoa precisa apresentar prejuízos. No entanto, não são todas as pessoas que vão apresentar prejuízo nos relacionamentos, mas uma parte importante irá. E como é que a gente trabalha com isso? Primeira questão mais importante e fundamental, psicoeducação, que é o que eu faço aqui com vocês. Então é trazer informação de qualidade, fazer com que a própria pessoa com TDAH entenda os seus sintomas e os seus prejuízos, aonde que ela precisa melhorar e quais estratégias poderão ajudá-la. As pessoas que se relacionam com ela, então o parceiro amoroso ou os familiares também precisam ter um entendimento. Como é o funcionamento da pessoa com TDAH, onde serão os desafios, como esses prejuízos vão influenciar, né, o relacionamento, ou podem trazer dificuldades ali no dia a dia nas relações, né? As relações podem ser, por exemplo, a pessoa tem um excelente desempenho na produção do trabalho, mas tem uma dificuldade enorme nas relações com os colegas de trabalho, por exemplo. Precisa ter o entendimento, então a psicoeducação é a primeira grande ferramenta que a gente pode e deve utilizar. Então a pessoa com TDAH entender de fato quais são os sintomas que ela apresenta, quais são os prejuízos que ela percebe, porque a gente vai perceber individualmente nas pessoas. E as pessoas que convivem com a pessoa com TDAH, a mesma coisa. Por quê? Porque daí a gente consegue estabelecer algumas estratégias, algumas mudanças ali no dia a dia para melhorar de repente a comunicação nessa relação, para melhorar, por exemplo, as questões mais relacionadas à desatenção, como por exemplo a gestão de tempo, né? Chegar no horário, cumprir o horário com os amigos ou com os parceiros. Aí então vocês precisam começar a entender os prejuízos individuais. Então, no seu caso, qual seria o maior prejuízo e como você poderia conversar aí com o seu parceiro, com os seus amigos, enfim, né, nessa relação com seus pais, né, nessa relação que aí tá prejudicada, como é que consegue melhorar, como é que consegue pensar estratégias para essa relação ter menos prejuízo, ser menos desgastada. O primeiro ponto é, observa, identifica e aí tenta atuar pensando num principal objetivo. Então assim, Lara, todos os meus relacionamentos, a queixa mais frequente, por exemplo, com meus amigos, no trabalho, na minha família, é a questão do horário. Eu não consigo cumprir horário. Em todos os momentos, todas as atividades que eu vou fazer, isso acaba me criando conflitos. Tá, então sabendo que esse é o principal prejuízo que tem tido em todas as relações, causa conflito, etc. Como é que você vai se planejar para isso? Primeiro entender, tem vontade de ir para todos esses compromissos? Essa é a primeira coisa, né? Porque a gente já sabe da questão da motivação, a motivação é importante para todos nós, mas na pessoa com TDAH, a gente tem um déficit no sistema dopaminérgico. Então, como é que tá a sua motivação em relação a essa atividade? Se não tá motivado, já começa diminuindo essa série de compromissos. Então, dizendo algumas vezes que não vai ser possível. Mas é complicado. Sim, mas vai ser mais complicado ainda você não querer ir, por exemplo, e se atrasar todas as vezes e gerar mais conflitos. Então, precisa entender. Tô dando esse exemplo. Se é nesse sentido, diminui, fala para as pessoas: olha, hoje ou nessas atividades eu não vou me envolver, não estou com vontade, eu tenho outro compromisso. A gente
gente precisa melhorar essa comunicação, mas entender principalmente qual é o prejuízo. Senão, a gente generaliza. A pessoa com TDAH não tem bons relacionamentos. Não é verdade. Muitas terão, tá? E vão aprender com isso, e vão ajustar, vão conversar com os amigos, com o parceiro, com os familiares e vão encontrar saídas. Então, qual que é a minha sugestão aqui? Entenda qual é o prejuízo mais importante nas suas relações, de um modo geral. Ah, não, Lara, o meu prejuízo é só no meu relacionamento amoroso. Tá bom, então defina qual é do seu relacionamento amoroso ou no seu relacionamento familiar. E aí, vai pensar uma estratégia, vai trocar a informação e a comunicação com essas pessoas. Olha, o funcionamento da pessoa com TDAH é um pouco diferente. Assiste um vídeo, se informa, né? Leva a informação, a psicoeducação para essas pessoas também e ajusta estratégia, porque não precisa ser assim, não precisa. Não são todas as pessoas que não conseguem manter os relacionamentos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo.